Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz, muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar das mudanças que nosso país passou para chegar a ser um dos maiores produtores de carnes e grãos do mundo. Você vai ver que o bezerro nascido no mês de agosto ou setembro, ele é muito mais pesado ao desmamar e rende mais carne que um bezerro nascido após setembro. Eu vou conversar com o Hélio Jove. O Hélio é o CEO da Supremo Ambiental e nós vamos falar de passivos ambientais, legislação e solução. E vamos falar da produção de soja, do dólar e das exportações. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das mudanças que nosso país passou para chegar a ser um dos maiores produtores de carnes e grãos do mundo. Segundo Rafael Vieira, o Rafael é o gerente sênior de pesquisa da Bayer. A agricultura brasileira passou por transformações significativas nas últimas décadas, com um aumento de áreas cultivadas de 38,5 milhões de hectares em 1994 para 77,3 milhões de hectares agora no ano passado. E durante esse período, nosso país se adaptou às novas demandas mundiais e também tendências de mercado, resultando em mudanças nas culturas predominantes. Entre as principais tendências, destaca-se a expansão das áreas destinadas à soja, ao milho safrinha, que apresentam um crescimento robusto, com aumentos anuais de 4,8% para a soja e 3,3% para o milho, isso nos últimos 5 anos. A soja, em particular, ela viu sua área aumentar de 11,5 milhões de hectares em 1994 para 45,7 milhões de hectares agora em 2024, refletindo a crescente demanda mundial. Por outro lado, culturas como o feijão e o arroz apresentaram quedas contínuas, com o feijão passando de 5,6 milhões de hectares em 1994 para 2,8 milhões de hectares em 2024. Outro dado relevante é o crescimento do sorgo, com uma expansão de 17,4% ao ano nos últimos 5 anos, subindo de 0,16 milhão de hectares em 1994 para 1.560.000 hectares agora em 2024. O trigo, apesar de não ter visto grandes variações em termos de área contínua, com uma presença importante, com uma taxa de crescimento de 6,4% ao ano nos últimos anos, o panorama agrícola brasileiro sofreu transformações profundas ao longo das décadas, fortemente moldado por diversas demandas e tendências de mercado. Essas mudanças não apenas redefiniram a agricultura do país, mas também revelam a capacidade do setor de se reinventar e se adaptar às novas realidades. Atendendo a várias solicitações, nós vamos apresentar uma entrevista muito interessante que pode fazer a diferença para você que é pecuarista de gado de corte. Você vai ver que o bezerro que nasce em agosto ou setembro, ele é mais pesado ao desmamar e rende mais carne que um bezerro nascido após setembro. E essa é uma das ferramentas que o pecuarista deve usar para ter melhores resultados na pecuária de corte. Confira.
Quando a gente fala em pecuária de corte, a primeira coisa que vem à cabeça é você comprar um bezerro, um garrote, um boi magro, engordar, mandar para o frigorífico e ter um resultado positivo, um resultado financeiro positivo. Até aí é o que todo mundo faz. Mas existem alguns detalhes nesse processo da compra do bezerro, do garrote ou do boi magro, que uma boa parte dos pecuaristas, talvez a maioria, não leva muito em consideração. E aqui numa palestra foi falado o seguinte: alisou, manda para o frigorífico. Só que esse alisar e mandar para o frigorífico tem um outro detalhe. É a gente olhar por dentro do animal como é que está a situação da carcaça. Às vezes, para nós que compramos esse bezerro, esse garrote, esse boi magro, e que depois que alisou a gente mandou para o frigorífico, você vai falar, mas estava bom o gado, hein? A hora que arranca o couro, aí começa a aparecer os detalhes. Nem sempre o animal que alisa é um animal que está pronto para ir para o abate. E se ele não estiver pronto, o preço que você vai receber não é muito bom. Ou você vende um animal commodity, uma carne commodity, ou ela vai ficar no mercado interno para ser vendida lá para o açougue. É mais ou menos isso, Flávio? Primeiro, Tony, prazer estar aqui contigo. Tá sempre bom, né, conversar com você, com o seu público. Hoje a gente estava mostrando aqui, né, começando por último que você falou. O alisou, manda embora, funciona muito para aquela vaca, né? Então, assim, a vaca, ela deposita muita gordura. Então, a hora que se ela depositar gordura demais, ela perde eficiência. Agora, quando eu olho para o macho, aí a coisa é diferente, né? Porque o animal começou a colocar pouca gordura, ele ainda tem musculatura para colocar. É que ele tem um golinho ainda de carcaça que eu posso encher, né? E aí corre-se o risco de você estar entregando uma carcaça e, consequentemente, uma carne que o mercado não quer. Quem manda na regra do jogo é quem compra. É o consumidor final que quer comprar ou não quer comprar. E a gente mostrou bastante o seguinte: lá na terminação é uma regra do jogo, mas nós estamos esquecendo do início dessa regra do jogo. Que começa dentro da barriga da mãe. Por exemplo, o pecuarista de cria está fazendo bezerro hoje. Nós estamos em plena safra de produção do bezerro, de estação de monta. Que essa vaca emprenhou hoje, vai parir lá setembro, outubro, novembro, dezembro do ano que vem. E uma diferença muito grande entre esse bezerro que nasce em agosto, setembro, o bezerro que vai nascer lá em novembro, dezembro, às vezes até em janeiro de 2026. O bezerro hoje que nasce em agosto, setembro, ele entrega em média, tá, um arroba a mais no final do ciclo de vida dele. Isso lá no confinamento, pensa nisso. E mais ainda, quando a gente olha o tempo que esse animal fica no coxo, algo em torno de 15 dias. Você pegar quanto vale uma arroba e quanto vale 15 dias de coxo. É muito dinheiro que eu estou deixando de oportunidade no nosso ciclo de pecuária de corte. Ou seja, cada vez mais a gente vai ter que otimizar a vaca para prenhar mais cedo, parir mais cedo, desmamar mais cedo e, consequentemente, a velocidade de crescimento desse animal, ou seja, o ganho médio diário dele vai ser maior na recria e maior na terminação. Bom, então você que está nos acompanhando, começa a pensar o seguinte: essa vaca que vai parir esse bezerro lá em agosto, setembro, é uma vaca boa? Porque nós temos um detalhe muito importante, é que nós temos só leilão de touro. Touro bom, touro de 15, 20 mil, 30 mil, esse touro eu vou colocar na minha vacada. Só que a vaca, parece que ninguém está preocupado com a vaca. Compra uma bezerra, ela vai crescer, trata ela meio de qualquer jeito e está com um touro muito bom. Tá certo ou está errado esse processo? Na minha visão, que não entendo quase nada, eu acho que está errado. Tem que ser uma vaca boa. A vaca boa produz um bezerro bom. E esse bezerro, para ser melhor ainda, para dar um resultado financeiro, ele tem que nascer entre agosto e setembro. Fora esse período,
vai ter um bezerro razoavelmente bom, mas que vai te dar mais despesa, né, ô Flávio? Na realidade, assim, além de te gerar mais despesa, ao final, quando você mandar ele para o frigorífico, eu mostrei aqui hoje, o bezerro de agosto, setembro, tá? Desmamando mais pesado, entrando no confinamento mais pesado e morrendo com 18 quilos de carcaça a mais, 1,2 arrobas a mais. Agora, para o bezerro nascer cedo, a vaca precisa de emprenhar cedo. Aí a grande questão era, se ela parir numa condição corporal baixa, ela corre o risco de emprenhar mais tarde ou, pior ainda, não emprenhar. Então, dentro da pecuária atual, agora, nós temos inúmeras ferramentas que podem fazer a pecuária ser lucrativa. Eu tenho dito aí que teve muita gente, enquanto a arroba estava aí 100 e qualquer coisa, R$200, estava ganhando muito mais dinheiro se a arroba tivesse a 300. Então nós temos que observar, não adianta você fechar a mão que vai vazar entre os dedos. Nós temos que mudar a página da pecuária, nós temos que partir para um outro processo criativo e de engorda de animal. Senão a pecuária vai dar muito prejuízo. Outra coisa, o Dutra falou hoje na palestra dele e eu fiquei muito preocupado. Existe um jeito de você engordar a fêmea, existe um jeito de você engordar o macho. São diferentes. Não é você tacar comida no coxo e ver se ele está comendo todo dia. Existem diferenças significativas que vão representar tanto na qualidade da carne quanto no dinheiro, né, Flávio? Eu acho que a gente tem que preocupar com saúde financeira para dentro da porteira, mas também com o nosso cliente final, que é o consumidor de carne. Então, assim, a gente quer que cada vez mais as pessoas passem a comer mais carne. Isso é importante. A gente sabe que atualmente a carne bovina está mais cara. Agora, quem é que vai comprar essa carne? Eu vou comprar uma carne, eu quero comprar uma carne bovina mais cara, mas que ela esteja com qualidade. Aquela fundo de bica ali, eu não quero aquilo. Então vai ficar estocado lá na gôndola. Só tem um jeito de vender aquele negócio lá, baixando preço. E aí o frigorífico vai falar assim, não quero mais comprar esse animal, porque ele não vai dar a carne que eu quero. Então, assim, nós estamos, Toninho, chegando num ponto de evolução, tá? Que nós vamos ter determinados grupos de pecuaristas que vão fazer isso, e aquele outro grupo, ou ele vai ter que se adequar a esse grupo, ou ele vai ter que sair fora do jogo. Flávio, se eu chegasse em você hoje e falasse assim, Flávio, eu tô com 10 milhões de reais no bolso, comprei uma fazenda boa, tem muito capim, o que eu faço? Como é que eu começo para engordar boi? O que eu tenho que fazer? Bem, para mim poder engordar boi, eu tenho que ter o boi magro. E mais ainda, eu tenho que ter o bezerro. Então eu sou comprador de bezerro. Onde que eu vou visitar? Eu vou visitar as fazendas que produzem esse bezerro. Bezerro bom. O bezerro bom. É o bezerro com bula, né? Que o nosso amigo Rodrigo Albuquerque fala. Eu vou lá, aquele bezerro, ele me entrega resultado. Aquele bezerro, Tony, eu posso pagar mais caro por ele. Ele vai te render muito porque mais. Ele vai render muito mais no final. Não é o que você gasta, é o que ele entrega. Aí, o pecuarista que está nos assistindo, ele tem que ser gestor de pasto. Aí a porca torce o rabo, porque a maioria das fazendas vai pegar esse dinheiro, os 10 milhões que você está falando, vai colocar esse dinheiro na fazenda e não vai fazer a coisa mais básica, que é o gestor do pasto. É entregar a comida, ou seja, o pasto na boca do seu bezerro, para ele crescer e engordar. Então tem que andar muito aí na pecuária. Tem que andar muito. E é por isso que o pecuarista que está nos assistindo, ele tem que andar, ele tem que sair, ele tem que visitar as feiras, ele tem que ver o que as pessoas estão falando, ele tem que conversar com essas pessoas, tá? Visita o seu vizinho que está fazendo algo diferente do que você está fazendo, tá? Você não precisa de inventar a roda. Ela está pronta. Melhora o rolamento que está lá dentro. E pega o piloto que está na frente ali, ó, treina ele melhor. Obrigado. Eu que agradeço.
E depois do intervalo eu vou conversar com o Hélio Jove, que é o CEO da Supremo Ambiental, e nós vamos falar de passivos ambientais, legislação e soluções. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o Hélio Jove. O Hélio Jove, ele é o CEO da Supremo Ambiental. É uma empresa que já está há vários anos aqui no estado de Goiás e vem fazendo aí um belíssimo trabalho na área ambiental, orientando produtores, resolvendo problema, enfim. Tudo que diz respeito à área ambiental, o Hélio, ele pode te ajudar. E agora nós estamos chegando, a conversa de hoje é realmente uma bomba. É uma bomba que vai cair na cabeça do pequeno, médio e grande produtor. E também das empresas que compram o seu produto, que compram o seu boi, que compram o seu leite, que compram a sua soja, o seu milho. E a gente já vem falando isso aqui há algum tempo, né, Hélio? Exatamente. Já vem vindo. E agora o negócio complicou para o seu lado, para o lado do seu produtor e para o lado da indústria que vai comprar o seu produto. Bom dia, Hélio, tudo bem? Bom dia, obrigado, Toninho, mais uma vez. E não é só quem compra, tá, Toninho? É para quem vende também. Pois é, uai. Então é compra e vende. Ou compra o produto desse produtor ou vende insumos para esse produtor. Vai responder solidariamente ao produtor que tem passivo ambiental na sua propriedade. Bom, então, resumindo a coisa, bem resumido, é um casamento. Se você fizer um negócio, a sua esposa assinou e você quebrar, a sua esposa dança também. Então, é a mesma história. Você é um produtor ou você é uma loja de produtos agrícolas, enfim. Se você tem algum problema de passivo ambiental e você tem leite, boi, soja, milho para vender, o laticínio, a trade, o frigorífico vai também ser incriminado junto com você, porque o frigorífico, o laticínio, a trade, ela está sendo conivente com aquele produtor que está com problema de passivo ambiental. Então o Hélio agora vai dar uma viajada, ele vai explicar para você direitinho o que está acontecendo e a bomba que vai explodir na sua mão. Toninho, eu vou começar explicando sobre uma indústria que faz o beneficiamento do tomate. Então ela pediu toda a documentação, desde a outorga do pivô de irrigação, que essa propriedade é uma irrigação, e também a licença ambiental. Para o produtor. Para o produtor. A empresa pediu para o produtor. Para fazer o contrato. Uhum. E aí, com isso, ele tem duas propriedades. Uma estava tudo ok, tudo regularizado, com as outorgas, com as licenças, sem qualquer tipo de passivo. A outra, ele desmatou 6 hectares, sem licença de desmatamento. Essa propriedade não entrou no contrato. Porque tem passivo ambiental, a empresa falou, eu não posso fazer o contrato com você porque eu posso responder solidariamente ao seu passivo ambiental e eu também posso ser multado. Por apenas 6 hectares. Pedacinho. Exatamente. Outros casos que a gente já viu na televisão, que foi o JBS, que foi multado, que comprou de propriedades. Esse já foi um caso concreto, né? Já levou a multa. Já levou a multa, já dançou. Já é um caso que é claro aí, está nas redes sociais, na imprensa aí. As trades também já faz esse tipo de procedimento, quando você vai vender, existe o mapa biomas que faz o monitoramento desses passivos. E aí muitos produtores falam assim, Hélio, mas eu não fui multado ainda, eu não tive fiscalização. Não precisa mais. Isso aí basta olhar, se a propriedade tem o passivo, ele tem que comprovar que foi regularizado. Ele comprovou, segue normal. Se ele não comprovar, ele fica impedido de vender. Isso aconteceu várias vezes. Agora, a nova onda fica proibido de comprar. Então, principalmente essas multinacionais que vendem os insumos agrícolas, principalmente para a soja, que é muito alto. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Singenta, Bayer, Nutrien. Nutrien. Esse caso do meu cliente foi a Nutrien. Falou para ele que não poderia vender o produto porque ele tem um passivo no IBAMA, isso tem uma multa lá, já tem 10 anos essa multa, e o produtor não resolveu, agora que a gente pegou para resolver, e ela mandou o contrato para ele falando que não poderia ter, e ele tinha que comprovar
a regularização da propriedade. Porque tem muito produtor que faz o como é que chama? Quando a empresa, eu vou pagar com a minha... Com a soja, a troca. A troca, o escambo. Isso. É escambo, né? Não é escambo, não. Bom, eu me esqueci o nome agora. Você não tem dinheiro, mas você vai para lá... entender é troca. Você troca o produto pelo insumo. Quer dizer, hoje, se você tiver... Barter. Nossa, a gente vai ficando velho, vai... Entendeu? Os novos também. Os novos também. Quando você for fazer um barter, se você tiver um passivo ambiental, a empresa que está negociando com você pode fazer o seu levantamento, e se você tiver com alguma coisa, ela pode falar, olha, infelizmente nós não vamos fazer, porque tem isso. Você tem que regularizar primeiro. É assim que está funcionando agora a coisa. E como que foi esse contato com a Nutrien, com esse cliente? Ela falou, olha, o seguinte, nós vamos fazer esse laudo de passivo da sua propriedade, que ele chama de consultoria ambiental, mas foi só um laudo de passivo. Nós não vamos te cobrar, só que você vai assinar um contrato com a gente e dentro de 90 dias você tem que comprovar que você iniciou o passivo, resolveu o passivo. Então ainda não está cobrando, Toninho, que já esteja regularizado. Está cobrando que inicia a regularização. Para começar o processo. Exatamente. A partir do momento que já inicia essa regularização e apresenta os protocolos, que aqui em Goiás chama DAI, Declaração Ambiental do Imóvel, bem claro que todo estado tem a sua lei particular, específica sobre isso. Aqui em Goiás é a Lei 21.231, chamada Lei de Passivos Ambientais, que para o produtor regularizar seu empreendimento, ele tem que requerer uma DAI. Essa DAI, ela funciona da seguinte forma. Aí a gente tem duas datas, se foi até 26 de dezembro de 2019 ou foi antes. Porque se foi antes, não é reserva legal nem APP, não tem nem a reparação do dano. Ele vai ser multado R$1.000 por hectare, vai ter uma audiência de autocomposição, ter 60% de desconto. Agora, se foi depois, é pior, Toninho, porque aí a recuperação ambiental, que a gente fala compensação ambiental e florestal, é de 2 para 1. Então, se ele desmatou 1 hectare, ele vai ter que fazer uma compensação ambiental de 2 hectares daquela área, ficar bem claro que é a área de uso alternativo do solo. O que é isso? Que acontece a atividade econômica. Não é reserva legal nem APP, porque cada caso desse tem uma particularidade, como tem que resolver. Bom, então você que é produtor rural, independente do seu tamanho, entre em contato aí no seu sindicato, na prefeitura, vai atrás de alguma empresa, liga aqui para o Hélio, enfim, vai atrás e veja como é que está a sua situação. Porque a qualquer momento, você tem boi para vender, por exemplo, você vai vender seu boi, o cara fala assim, escuta, como é que está a sua situação aí? Ah, sabe que eu não sei? Não, nós fizemos um levantamento, porque hoje é fácil, é público, né? Toninho, é público, né? Nós fizemos um levantamento e você está com a sua área embargada, você está com problema. Exatamente. Pronto, você lá vai ficar com seus bois aí na sua fazenda. Então, para que isso não aconteça, procure, nós já falamos isso várias vezes aqui, vai atrás, olha, porque agora o bicho vai pegar, não vai ele? O tempo todo tá pegando já, Toninho. Quem tem boitinho e essas coisas já não vende há muito tempo, né? Mas só que vai enrolando, né? Vai. Aí o problema, a questão é que agora os pequenos frigoríficos compravam esses animais. Não vai comprar mais, daqui a pouco vai multar eles. Então, a cada dia o cerco vai fechando, não tem opção hoje. O produtor ele tem que regularizar a sua propriedade. E eu sempre falo, Toninho, que independente do tamanho do problema que ele tem, sempre tem solução. Sempre tem, claro que tem. Toda solução tem. Então, veja bem, você que se acha que tem algum problema ou não, vai atrás. Procura, liga lá para o Hélio, bate um papo com ele. O Hélio tem condição de fazer esse levantamento, é uma coisa tranquila. Liga lá para o Hélio, é o 62 3565 1710 ou então 98405 7480. Entre em contato, bate um papo e vê como é que está a sua situação. Só isso que você precisa saber, fazer, nesse momento agora. Porque, queira ou não, a cada dia que passa, a coisa está engrossando. E isso não é só para Goiás não, hein? É Brasil todo. Então, está aí o recado, está dado. E nós citamos aqui a Nutrien como um exemplo que aconteceu. Sim. Você até está cuidando disso, né? Exatamente. Entendeu? Só para você ter uma ideia que a coisa realmente não é brincadeira. Toninho, realmente é do pequeno, do médio e do grande, não importa o tamanho. E
fazer o laudo de passivo ambiental, isso que você orientou. E esse telefone que você falou é meu WhatsApp, a pessoa fala direto comigo. Então pronto. Hélio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi um excelente recado. E até a próxima. Eu que agradeço, Toninho. Obrigado. Estou à disposição sempre aí. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: jamais confie em alguém que nunca cometeu erros. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.